Vou estar falando um pouquinho sobre fundamentos teóricos da educação física. A educação física, então, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela é um componente curricular da educação básica, ajustando as faixas etárias, né, e as condições da população escolar. No ano de 2003, altera-se a redação desta lei para a afirmação de que a educação física é componente curricular obrigatório da educação básica. Por meio da lei, portanto, a fim de compreender a educação física como um componente curricular obrigatório, deverá se ajustar a especialidades, né, de educação da criança e do processo de escolarização da infância, né, nos seus diferentes níveis de ensino. Optou-se apresentar em breve histórico como que a educação física se constituiu uma disciplina no currículo, né, da educação escolar infantil. Apresenta-se então um breve histórico do ensino de educação física no Brasil, iniciando-se pelo período republicano, pois, segundo os conhecimentos científicos, era o principal instrumento, né, deste período, para se conhecer e mudar a realidade brasileira, né? E o nacionalismo se coloca como questão fundamental de afirmação do Brasil como um país. Assim, com a evolução da organização social brasileira, as necessidades e interesses, né, se transformavam conforme o sistema político e econômico. Ou seja, conforme as necessidades, né, concretas que o momento social e cultural que vivia o país. Ou seja, a intenção do Brasil de se tornar realmente um país. A educação física, então, no contexto de educação escolar brasileira, neste período histórico, ela surge a partir da necessidade, né, social de se conservar o corpo infantil, cuidar desse corpo, né, para melhor desempenho na evolução da sociedade. Pois cuidar do corpo significou também cuidar da nossa sociedade em construção. E nesse cenário da educação física, começou a ser pensado na escola, né, como uma educação do físico, né, e a educação infantil e a educação na infância, elas passam a ser prioridade, pois ela se tornava necessário, né, construir um novo homem que fosse mais forte e ágil, com um melhor rendimento, né, pois a força de energia física resultavam em força de trabalho, necessidades da sociedade capitalista da época, né. Assim, o trabalho físico, ele passa a ter a atenção a ser organizado em funções, né, de valores, interesses da sociedade. O cuidado com o corpo, ele se remetia aos cuidados físicos de hábitos diários, como banho, escovar os dentes, né, lavar as mãos e principalmente exercícios físicos. Dessa forma, então, os exercícios físicos, eles se organizaram em práticas corporais, né, que correspondiam aos interesses da nova sociedade, né, que surgiu naquele momento histórico. Nesse cenário, então, o corpo, ele era visto como um objeto, onde este devia servir a uma conduta disciplinadora, né, e submissa também, conforme as considerações de Braque. E nesse sentido, o corpo, ele sofre uma ação, ele sofre ação e sofre várias interações, né,
com a finalidade de adaptá-lo às exigências, né, das formas sociais, de organizações de produções e da reprodução da vida, né. Ainda nesse período, os brinquedos e jogos infantis, eles foram utilizados na sistematização pedagógica da educação do físico de crianças pequenas, né, que frequentavam as instituições educacionais brasileiras. Essas instituições, elas tinham como modelo metodológico os jardins de infância, né, idealizados, que defendiam a espontaneidade, né, e a ludicidade na educação da infância. Assim, então, surge nesse cenário a recriação como uma forma de sistematizar pedagogicamente atividades que envolvessem a movimentação do corpo infantil, né? E esse pensamento, ele revela a influência para a educação física nos anos iniciais do nível posterior aos jardins de infância, né? Em seu processo histórico, então, a educação física, ela apresentou tentativas de superar tais concepções, né, de educação da pequena infância, elaborando, assim, novas propostas, né, a partir das teorias de críticas da educação, as quais se preocupavam com a formação de uma criança crítica, né, e participativa. Nesse atendimento, busca-se trabalho, né, com a concepção histórico-cultural. Esta compreende o processo de ensino e aprendizado através das múltiplas interrelações entre o homem e a natureza, e o homem, pois através de interações, o homem, ele se constitui como um homem crítico, né, e atuante, reproduzindo, modificando, criando, transformando a si mesmo e ao meio em que está inserido, né? Atualmente, alguns estudos, né, da educação física na educação infantil, dentre eles, defendem que a reação do homem mundo é constituída no conjunto de significados que darão sentido, né, às ações humanas e os movimentos dos conjuntos significativos, né, que darão do corpo, né, nesse cenário, então, que são considerados a linguagem. Portanto, quando pensamos em educação física na educação infantil, é necessário inicialmente justificar e fundamentar a sua inserção, né, na educação de crianças pequenas como uma prática pedagógica que irá proporcionar à criança o trabalho educativo, né, da movimentação do seu corpo como forma de expressão e comunicação, né, ou seja, como uma linguagem, né? Olá, aluno da Mediação Tecnológica, seja bem-vindo, professor presencial de Educação Física, professor de sala, nosso abraço aí. Sejam todos bem-vindos ao componente curricular Educação Física. Nós estamos aqui muito animada para iniciar esse componente. Eu sou a professora Elisângela Bernardino, eu não estou sozinha aqui no estúdio, junto comigo a professora Simone. Tudo bem, professora? Tudo ótimo, professora, bem-vindos. Galera da Mediação Tecnológica, Seduc Rondônia, componente curricular Educação Física para você. Quem está chegando aí na mediação para o primeiro ano, fiquem tranquilos, nós estamos aqui unidas, junto com vocês, com o professor presencial, para fazer uma educação física de qualidade, com base intelectual, com parte prática, e nós vamos conduzir isso da melhor forma possível. Eu sou a professora Simone de Oliveira, né? Todo mundo chama assim. A professora Elisângela vai conduzir, nós vamos estar juntos, sempre à vossa disposição.
Vou estar no chat algumas vezes, a professora Elisângela também vai estar aqui algumas vezes, a gente fica, né, trocando um pouquinho, mas trabalhamos sempre juntas aí para fazer uma educação física de qualidade, pensando em Enem, pensando na saúde e qualidade de vida, na construção do conhecimento para a gente. A professora Elisângela vai conduzir. Então vamos lá, né? Com muita alegria mesmo que nós recebemos aí os alunos da mediação tecnológica, alunos do primeiro ano, que estão iniciando essa caminhada com a gente aí com a educação física. Agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre a gente, fazer a nossa apresentação, e aí eu gostaria que vocês acompanhassem aí com carinho a nossa apresentação na tela. Então vamos lá. A primeira professora, né, que é a professora Elisângela, que é a que está falando aqui com vocês, é graduada em Educação Física pela Universidade, é especialista em Exercício Físico e Saúde pela Universidade Federal de Rondônia e tem um mestrado em Desenvolvimento Regional também pela Universidade Federal de Rondônia. A professora Simone é graduada em Educação Física pela UEM, no Paraná, é especialista em Didática do Ensino Superior e Fisiologia do Exercício e é mestra em Ciências da Saúde pelo IANSP-USP, né, de São Paulo. A professora Simone e eu também estamos cursando pedagogia, não é isso, professora? Exatamente. Estamos aí já na fase final, praticamente faltando meio semestre só para a gente concluir a graduação de pedagogia. Muito bem, apresentação feita, vamos apresentar agora para você a unidade que nós iremos estudar agora nesse primeiro momento, né? Que a nossa disciplina é dividida em 2 unidades, essa aqui é a primeira. Na primeira unidade nós vamos falar sobre atividade física, saúde e cidadania. Então nós temos aí algumas aulas que nós vamos estudar nessa unidade. A aula 1 vai falar sobre fundamentos da educação física e atividade física, né? Que é a aula de hoje. A aula 2 sobre epidemiologia e atividade física. A aula 3, estilo de vida e tecnologia. A aula 4, fundamento dos esportes. E a aula 5, pirâmide da atividade física. Nós temos também mais 5 aulas aí que vai até a aula 10, né? Aula 6, estilo de vida, hábitos negativos e positivos. Aula 7, sedentarismo e comportamento sedentário. Aula 8 e 9 vão ser aí 2 partes, né? Parte 1 e parte 2 de metabolismo e exercício. E a aula 10, fazendo o fechamento aí dessa unidade, nós temos lesões esportivas no sistema osteomuscular. Então percebam aí pelos conteúdos que nós temos um bloco e uma unidade de aula que vai pontuar desde a atividade física, a saúde e a cidadania, ok? Continuamos então. Qual que é a competência dessa unidade? Para essa unidade, nós esperamos aí que o estudante da mediação possa analisar o universo de conhecimentos e as práticas corporais da educação física na escola, reconhecendo as relações, relevância, diferenças, tipos, benefícios e os efeitos dessas práticas na sociedade moderna, tecnológica, para a saúde, lazer, qualidade de vida e formação integral do ser humano. Então, venham aqui comigo para a gente fazer uma reflexão. Essa aula, vocês devem estar se perguntando, professor, e onde que vai estar a prática esportiva? Aonde é que vai estar as atividades de dança, as atividades de ginástica, as atividades de luta, o futebol? Dentro de cada aula dessa, nós temos aí a teoria e a prática. Na aula prática, a gente faz a sugestão aí para o professor presencial e o professor presencial vai desenvolver aí com vocês em loco essas atividades práticas. Então, como eu sempre digo, acalmem o coração de vocês, que nós vamos ter uma unidade muito legal, uma unidade muito reflexiva e nós vamos no final aí ter muitas histórias para contar e muitos registros fotográficos para enviar para mim e para a professora Simone aqui. Então, continuamos aí, vamos conhecer um pouco mais sobre esse componente, essa aula de hoje. Acompanha comigo aí. O que nós vamos falar na aula de hoje, então? Fundamentos da educação física e atividade física.
o que nós vamos ver nesta aula. Então, nós temos aí uma agenda. O objeto de estudo e finalidade da educação física e atividade física. Então, a gente vai aprender o que é que se estuda na educação física, né? E qual que é a finalidade disso. Nós vamos falar sobre educação física ou atividade física, e aí definindo conceitos, né? O que seria educação física, o que seria atividade física, quais são os tipos de atividade física. No segundo momento, já fechando a aula, nós vamos falar sobre atividades físicas ou exercício físico. Qual a diferença? E aí vamos falar da atividade física, exercício físico, esporte e as relações existentes. Qual que é a habilidade da aula de hoje? Reconhecer o objeto de estudo e finalidades da educação física na escola para a formação integral do ser humano. Essa é a habilidade 1. Habilidade 2. Compreender o conceito, tipos, significados e aplicações da atividade física na sociedade moderna e tecnológica. E a última habilidade, distinguir as diferenças entre atividade física, exercício físico e esporte. Muito bem. Primeira conversa de hoje, o objeto de estudo e a finalidade da educação física escolar. O que nós temos para falar com vocês sobre esse assunto? Aí eu vou fazer uma pergunta aí para você, aluno da mediação, que está atento aí comigo sem piscar. Será que a educação física na escola é apenas uma prática de esporte? Será, professora Simone, que é apenas uma prática de esporte? Isso, vamos refletir então, aí. Comecem a se perguntar aí. Quando eu falo de educação física, eu penso no educação, né? A educação do corpo, né? A educação da mente, através do quê? De forma integral. E eu vou utilizar isso como? Através do movimento. Então, eu vou educar o corpo de forma integral através do movimento. Vem aqui comigo para a gente refletir sobre isso. Então, isso é muito sério. Se eu falo, eu vou educar o corpo através do movimento, isso vai ser de forma integral, ou seja, não tem como eu educar o corpo só com a prática. Eu preciso da teoria, eu preciso da prática, eu preciso dos dois, ok? Primeira reflexão aí para você já ficar esperto. O que a educação física tem de tão relevante aí para nós, para você, aluno da mediação tecnológica? Continuamos aí, vamos lá. E quais que seriam as finalidades da educação física na escola? Então, nós temos o documento da Carta Brasileira de Educação Física de 2000, que diz o quê? Que uma das finalidades da educação física na escola é conhecer e vivenciar as diferentes formas de manifestação da atividade física. Então, o aluno da mediação precisa conhecer, ele precisa vivenciar. Uma outra finalidade está aí, conhecer e vivenciar as práticas formais e não formais. Aquelas que nós temos na escola, aquelas que nós temos fora da escola. Então, nós temos que vivenciar várias práticas corporais aí. Valorizar as práticas esportivas, danças, jogos e lutas. Então, eu preciso valorizar isso, bem como explorar e valorizar as tradições e a pluralidade do patrimônio cultural do país e de suas regiões. O que mais que nós temos aqui? Orientar quanto aos aspectos preventivos, promoção da saúde e adoção de hábitos saudáveis. O que mais? Para a gente fechar esse slide aqui. Desenvolver o senso crítico e autonomia para a prática do esporte fora do ambiente escolar. Vejam bem, nós temos aqui, voltem aqui comigo. Nós temos aqui, então, um fechamento. E já temos a resposta para a questão anterior. A educação física não é apenas uma prática de esporte. Pelas finalidades que a Carta Brasileira traz para a gente já consegue perceber o quê? Que é muito mais que isso. Então, se é muito mais que isso, por que eu vou me resumir numa prática esportiva? Por que eu vou aceitar apenas uma prática esportiva? Então, vamos refletir, porque a aula de hoje é reflexiva. Continuamos a nossa conversa aí, vamos lá.
Também temos um outro documento que é o Manifesto Mundial da FIEP de Educação Física, que ele diz o quê? Sobre a finalidade da educação física. Ele diz que a educação física deve propiciar uma educação efetiva para a saúde e ocupação saudável do tempo livre de lazer. Olha aí. Então, eu tenho que voltar a educação novamente aí, e agora numa vertente o quê? Que o estudante da mediação precisa ter essa educação para a saúde dele e a ocupação efetiva do tempo de lazer. Na Carta Brasileira, já em 2013, né, a Carta Brasileira de Prevenção Integrada na área da saúde, ela também traz sobre a educação física e diz o quê? Que os profissionais de educação física devem o quê, gente? Presta atenção aí. O entendimento de que esta área se relaciona com a educação, a saúde, a cultura, o esporte, o lazer e o turismo. E aí vem a responsabilidade. Educação para a saúde. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande enquanto profissionais de educação física, e você, estudante da mediação tecnológica, tem uma responsabilidade muito grande em ter essa aula aí com carinho, em se apropriar dos conhecimentos que a educação física tem a oferecer para você. Continuamos aí. E aí nós temos uma versão mais atual agora que diz o quê? Que a educação física, ela vai estudar a cultura corporal do movimento, né? Dentro de uma especificidade dentro daí da escola. Então, o termo cultura corporal do movimento vai dar essa especificidade para a educação física escolar, para a educação física na escola. Então, ele vem como isso na escola? A nossa educação física hoje, como componente curricular, ela está integrada onde, gente? Primeira informação aí para vocês. A educação física está dentro da área de linguagens, né? E dentro dessa área ela vai incorporar os aspectos culturais e sociais das práticas corporais. Então, vem aqui comigo. De acordo aí com os novos estudos, a nova BNCC que está surgindo aí, tem alguns estudiosos que já falam sobre esse assunto. Então, a gente tem aí a cultura e os aspectos sociais como duas vertentes importantes aí na educação física escolar para o ensino médio. Então, o que você tem que ficar atento? Não é qualquer movimento que compõe esta cultura. E aonde é que eu vou entender que não é qualquer movimento que vai pertencer a essa cultura? Dentro das aulas de educação física. Eu e a professora Simone aqui temos uma oportunidade ímpar, uma oportunidade de estar conversando isso com você, e você tem a oportunidade de estar aprendendo e se apropriando disso, não é isso, professora Simone? Exatamente. Vamos em frente agora falando de atividade física e educação física. Continuamos aqui. Educação física ou atividade física? Qual que é a diferença? É a mesma coisa? Eu posso dizer, vou para a aula de educação física, vou para a aula de atividade física ou vou fazer atividade física? Como que isso acontece? Vamos conhecer um pouco mais aí. Então, quando eu falo de educação física, eu estou falando de duas divisões básicas aí. Nós temos a educação física como componente curricular, e esse componente curricular ele é obrigatório em todos os níveis e modalidades do ensino básico, da educação infantil até o ensino médio. Nós temos aí algumas divergências na educação infantil, mas isso são questões legais que não cabe a gente conversar aqui. Mas o profissional de educação física atende da educação infantil até o ensino médio na educação básica. Então, ele pode ser aí uma área profissional, né, de atuação profissional. A educação física, a palavra educação física também demanda o quê? Uma área de formação superior, que vai atender as demandas sociais referentes ao quê, gente? As atividades físicas nas suas diferentes manifestações. Então, nós temos duas situações na educação física. Nós temos a educação física bacharelado, que vai formar o profissional bacharel, que vai atuar em academias, em clubes, né, em locais que é fora do ambiente escolar.
e o profissional licenciado que vai atuar na escola aí com o componente curricular Educação Física. Isso tudo aí previsto na nossa resolução, que é a resolução número 46 de 2002 do CONFEF, que é o nosso conselho, ok? E aí nós temos qual que é a relação da educação física com a atividade física. Agora que nós sabemos que a educação física é algo maior, é uma área de formação, é uma área de estudo, qual que é a relação com a atividade física? Então, a relação dela é o seguinte: através da educação física, né, eu vou utilizar o quê? As atividades físicas. Atividades físicas vão ser formas específicas aí de exercícios, de ginástica, de jogos, esportes, dança, luta, atividade de aventura. Então, vem aqui comigo. Professor, então quer dizer que quando eu falo atividade física, eu posso estar me referindo a todo esse detalhamento que a senhora apresentou, as lutas, os exercícios, os esportes, a dança. Eu posso resumir então nisso? Pode, mas nós vamos esclarecer um pouco mais isso daí. Acompanha comigo, vamos lá. A educação física na escola, ela deve estimular, então, a tomada de decisões, né? Se eu tenho a educação física como um componente, uma área de formação, eu vou estimular a tomada de decisões. Automaticamente, a atividade física é a minha ferramenta. Então, eu tomada de decisão para quê? Para que eu possa inserir a prática da atividade física fora do ambiente escolar. Percebam aqui que nesse quadrinho de baixo eu pego e coloco só atividade física. No quadro de cima, eu detalho para vocês quais são as formas de atividade física. Então, quando eu vou me referir à atividade física, eu posso estar me referindo a algo muito maior, que não é apenas a palavra atividade física. Ali dentro vai estar imbuído outras sub-áreas, outras subcategorias da nossa atividade física. E qual que é a relação, então? O conjunto de atividades físicas ou práticas corporais, aí tem um exemplo aí, corrida, ciclismo, futsal, vôlei, vai te dar o quê? Esse movimento. Então, a palavra de ordem, a educação física vai estudar o corpo em movimento. O corpo em movimento é atividade física, é o corpo se movimentando. Então, eu tenho vários tipos de atividade física ou práticas corporais, que é o que é mais comum utilizado agora no novo currículo, né? No novo currículo que está se construindo. E quais são os tipos, né? E o conceito aí de atividade física. Então, já que eu estou falando que a atividade física é o macro, é a ferramenta maior aí da educação física para estudar o movimento, a cultura corporal do movimento. O que seria atividade física, então? Ela é definida como qualquer movimento corporal, olha aí, movimento corporal, produzido pelos músculos esqueléticos que resulte em gasto energético acima dos níveis de repouso. Então, vem aqui comigo. Tem um movimento corporal, mas tem que ter gasto energético. E o gasto energético é acima do repouso. Se eu estou deitado, eu estou numa posição de repouso, eu não estou fazendo atividade física. Então, acima do repouso e tem que ter gasto de energia. Então, 3 palavras-chave. Movimento, gasto de energia, acima do repouso. Continuamos aí, vamos lá, anotou, né? Então, continuamos. E aí nós temos vários significados da atividade física. Eu posso fazer essa atividade física no lazer, eu posso fazer essa atividade física como saúde e qualidade de vida, eu posso fazer essa atividade física para fins estéticos, para o condicionamento, e eu posso escolher diferentes tipos de atividade física, porque nós já sabemos que o macro é a atividade física. E aí, quando eu venho para uma questão mais específica agora, nós já sabemos o que é educação física, nós já sabemos o que é atividade física, aí vem uma nova nomenclatura. Qual que é o exercício físico, então? Atividade física ou exercício físico? Eu posso usar os dois? Qual que é a diferença de um com o outro? Se a senhora já falou, professora, que a atividade física é o macro, o que será o exercício físico?
Será que eu posso utilizar a mesma nomenclatura? Vamos ver agora como que é isso. Atividade física ou exercício físico. A atividade física refere às atividades realizadas pelo corpo com objetivos diferentes do desenvolvimento específico da aptidão física. O exercício físico é a atividade realizada com o objetivo de melhorar, manter ou expressar um tipo específico de aptidão física. Veja bem, tem duas palavras grifadas aí: objetivos diferentes e o objetivo específico. Então, eu posso fazer atividade física de uma forma geral quando eu não tenho o objetivo de melhorar a aptidão física. Quando eu tenho um objetivo específico, eu quero melhorar a aptidão física, eu preciso, por exemplo, melhorar minha flexibilidade, melhorar minha força, melhorar meu condicionamento cardiorrespiratório. Então, eu vou fazer o exercício físico. Primeira diferença, ok? Continuamos aí. O exercício físico, ele é, então, uma atividade repetitiva, planejada e estruturada, que vai ter o quê? O objetivo de melhorar a aptidão física, já ficou claro. Mas não é só isso. Nós temos o quê? Que ter uma frequência, uma duração e uma intensidade. Vem aqui comigo agora. Falei para vocês que a atividade física é um movimento corporal que tenha gasto energético, não é isso? E o exercício físico é muito mais. Por quê? Porque o exercício físico é a ferramenta do profissional de educação física. Porque para eu ter frequência, duração e intensidade, eu tenho que ter um acompanhamento profissional para fazer esse controle da frequência diária, da intensidade adequada, da duração adequada. Ele tem que ser repetitivo, planejado, estruturado. Então, o exercício físico é acompanhado pelo profissional de educação física, com muita regularidade, com muito compromisso. Então, é o exercício físico que vai beneficiar aí a sua aptidão física, ok? A atividade física, todos nós podemos fazer no nosso lazer, em casa. Nós vamos ter outra aula que vai falar sobre isso. O exercício físico não, só com acompanhamento profissional. Essa é a diferença maior, não é isso, professora Simone? Exatamente, bem explicadinho aí, hein, gente? Então, vamos continuando aí, que o nosso tempo tá passando, né? Então, se eu pego aqui e coloco para você, acompanha aí no slide comigo. Se eu tô aqui e coloco para você atividade física em academias, se é em academia, eu vou ter o quê, gente? Acompanhamento profissional, não é isso? Então, se eu tenho um acompanhamento profissional, eu estou falando de exercício físico. Aí você se pergunta, mas professora, geralmente na academia não se fala atividade física. Isso é para a gente poder refletir. Que a atividade física como macro, dentro de uma subcategoria na academia, ela passa a ser exercício físico. Se eu estou falando do esporte agora, o esporte pode ser considerado uma atividade física? Se nós formos pensar na categoria macro, a atividade física, da atividade física sai aí também o esporte. Mas o esporte também tem a sua diferença, a sua caracterização. E o que seria o esporte, então? Ele é uma forma de competições, né? Que pode acontecer em condições formais e organizadas ou em questões recreativas, né, de lazer. E é uma atividade física competitiva, que pode ser também institucionalizada. O esporte, então, se ele for uma atividade física institucionalizada e competitiva, ele é considerado aí uma atividade física. Divisão básica do macro, vem para o micro, aí nós temos uma subcategoria esporte. Então, vem aqui comigo para a gente esclarecer. Nós já tivemos a categoria macro, atividade física. Da atividade física nós falamos do exercício físico e agora nós estamos falando do esporte, como subcategorias aí, cada um com a sua diferença, ok? Continuamos aí para a gente fechar, acompanha comigo. E qual que seria a diferença, né? A atividade física ou o esporte? Como é que eu sei quando eu estou fazendo atividade física e quando é que eu sei que eu estou fazendo esporte, com regras, algo bem formal?
Então, a atividade física, ela vai envolver as práticas. Nós já falamos sobre isso, que ela pode ser informal ou desestruturada também. Não necessariamente eu vou precisar de um profissional para eu fazer atividade física, desde que não seja o exercício físico. Ela vai contemplar o quê? Práticas corporais formal e organizada. Um exemplo, o exercício físico é uma prática formal e organizada. E o esporte? O esporte ele vai ter regras padronizadas e determinadas por entidades oficiais. Exige aspectos técnicos, táticos e organizacionais. Então, se eu faço o esporte com regras padronizadas, cumprindo as questões táticas, técnicas e organizacionais, eu estou fazendo esporte. A atividade física vai entrar numa prática aí informal, ok? E aí eu trouxe um exemplo para vocês. 2 amigos decidem espontaneamente chutar a bola no gol. Futebol aí, gente. Se ele decidiu espontaneamente fazer isso, ele está fazendo um esporte ou uma atividade física. Se ele está fazendo algo informal, não é estruturado, mas ele citou o futebol, ele está fazendo esporte ou atividade física? A atividade física, vamos aqui para cima, é práticas informais e desestruturada. Então, ele não está ali naquele momento fazendo esporte, ele está fazendo a atividade física. Tem movimento corporal, tem gasto energético, mas não é padronizado, não tem aspectos técnicos e táticos organizacionais aí. O outro exemplo, um jogo de campeonato entre São Paulo e Santos. Eu espero que não tenha São Paulino nem Santista aí assistindo a aula junto com a gente. No qual há um resultado e regras específicas que devem ser cumpridas. Então, é um jogo de campeonato, tem regras específicas. É o que, gente? Atividade física ou esporte? Esporte, ok? Continuamos aí. Trouxe exemplos para vocês. Se eu falo da atividade física nos Jogos Olímpicos, tem regras padronizadas, é institucionalizado, tem técnica, tática, organização. Eu estou falando de quê, gente? Esporte. Atividade física nos Jogos Olímpicos é esporte. Atividade física nos Jogos Escolares, né? É esporte. E aí, nós, para fechar agora, atividade física, exercício físico e esporte. Qual que é a relação existente entre os três? Agora que vocês já sabem o que é atividade física, o que é exercício físico, o que é esporte, para não haver confusão nas nomenclaturas, né? Qual que é a relação existente entre eles? O que tem em comum entre cada um? Eu espero que você tenha acertado aí, eu espero que você esteja atento, conversando com um colega e diz assim, eu já sei qual que é a resposta. Vamos conhecer agora? Acompanha comigo aí, vamos lá. Então, eu trouxe para vocês um quadrinho básico para a gente definir isso daí. Exercício físico, atividade física e esporte. Quando eu falo de exercício físico, eu falo de movimento. Atividade física, movimento. Esporte, movimento. Então, se todos têm movimento, qual que é a diferença? O exercício físico tem acompanhamento do profissional de educação física. Tem frequência, duração e intensidade. A atividade física, você vai ter dispêndio de energia se você fizer acima do repouso, mas não necessariamente, se for atividade física diária, atividade física do cotidiano, você tenha que ter aí um profissional de educação física. Se você tem, você vai fazer exercício físico. E o esporte? Ele vai envolver competição e tem regras pré-estabelecidas. No esporte, nós também temos acompanhamento do profissional de educação física, né? Muitas das vezes fazendo a parte de preparação, a parte de regras. Mas, no geral, cada um com suas diferenças, né, gente? Atividade física macro, esporte, regras e exercício físico, acompanhamento profissional. Muito bem. Atividade física no lazer, então, eu tenho igual a atividade física, igual ao esporte, igual ao exercício físico, dependendo do local onde eu vou fazer isso. E aí, gente, para fechar as nossas referências aqui para vocês, eu vou voltar nessa tela aqui, professora Simone, para dizer para o aluno da mediação que nós temos a opção
de inserir a atividade física no nosso cotidiano, seja como lazer, seja como esporte, seja como exercício físico. O importante é se movimentar e sair do sedentarismo, não é isso, professor? Exatamente. E a próxima aula, eles vão para atividade, né? Então, gente,